Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o produto final da maior parte dos cursos de pós-graduação estrito sensu que são oferecidos no país, que é a tese. Afinal de contas, o que é uma tese? Eu gostaria de começar me referenciando ao texto que é apresentado na maior parte dos dicionários disponíveis em língua portuguesa. Esses dicionários, eles dizem em geral que uma tese é um conjunto original de ideias, portanto um ponto de vista pessoal sobre um determinado problema que deve ser debatido com a comunidade, está pronto e deve ser defendido por quem apresenta esse ponto de vista. Se a gente tomar essa definição genérica como a descrição do que é uma tese, a gente vê alguns elementos importantes nessa definição. Primeiro de tudo, a gente vê que a tese é um ponto de vista. Portanto, a tese ela é necessariamente autoral. Quem apresenta a tese é responsável pelo ponto de vista que apresenta. E é muito importante dizer isso, porque a gente volta a frisar uma questão que foi apresentada e discutida em um vídeo anterior, de que a tese é responsabilidade do pós-graduando e de quem está sendo treinado e desenvolvendo a pesquisa, e não exatamente do orientador. É óbvio que o relacionamento próximo entre orientador e orientado pode eventualmente resultar numa visão consensual sobre um problema, mas a tese é sempre um ponto de vista pessoal e, portanto, não há qualquer problema que quem apresenta a tese não necessariamente apresente de uma forma que concorde com os pontos de vista do próprio orientador. O segundo ponto relevante na definição apresentada é a originalidade. A tese não é um conjunto de ideias ou um ponto de vista qualquer. Ele apresenta um caráter de originalidade. E essa originalidade é relevante e fundamental para a apresentação da tese, porque de uma certa forma ela levanta e ela provoca um novo debate. E na própria definição, a gente vê que espera-se que a tese seja apresentada para ser debatida com a comunidade e eventualmente defendida, o que explica a maneira, a forma como normalmente as teses são defendidas, em que o autor da proposta, o autor da pesquisa, se apresenta diante de uma banca para ser por ela arguído, e aquela arguição, na verdade, deveria ser estabelecer um debate de pontos de vista. Perceba que uma boa banca não é aquela banca que faz uma arguição professoral como uma prova, mas é uma banca que ela discute os pontos de vista apresentados pelo autor com uma certa profundidade e não necessariamente precisa concordar com o autor, porque o que a banca deve avaliar é a apresentação consolidada daqueles pontos de vista. Dito isso, a gente vê que a tese, na verdade, não é o documento que é apresentado ao final. A tese é o que o documento carrega, que é um conjunto coerente e consolidado de argumentos em que é feita a apresentação de um ponto de vista. Pensando dessa maneira, a tese não necessariamente precisa ser apresentada na forma de um pequeno livro, como nós estamos normalmente acostumados. E diga-se de passagem que a tecnologia vem desafiando esse formato. Hoje, muitas teses são apresentadas na forma de arquivos digitais que nunca são impressos e são discutidos e circulam nessa forma digital. Nós podemos imaginar que num futuro próximo as teses poderão ser veiculadas na forma de áudios, Ora, não temos os audiolivros na forma de vídeos, porque o que importa não é a forma do documento, o que importa de fato é a apresentação coerente e consolidada de um ponto de vista para ser debatido e eventualmente defendido. A gente vê, portanto,
que nesse cenário, se a tese ela tem o seu aspecto original, a gente compreende por que na forma original com que a forma usual com que as teses são apresentadas, elas costumam envolver uma revisão bibliográfica detalhada sobre o estado da arte naquele tema que está sendo tratado pelo autor. Porque se você não se referir ao que já foi feito, como é possível a gente defender que aquele ponto de vista é de fato original? Então, pressupõe-se que o autor vai basear os seus argumentos e se referenciar em tudo que já foi dito e já foi apresentado, que é a função principal da revisão bibliográfica, que deve terminar com uma avaliação das oportunidades para debate e para os pontos que nunca foram discutidos no passado e que justificam a apresentação de um novo ponto de vista original para debate. Da mesma forma, para que a construção das ideias seja consistente, é necessário que o autor apresente quais foram os métodos que foram utilizados, que dados estão sendo usados para embasar aquelas ideias, e é por isso que na grande maioria dos documentos de tese a gente vê seções que se dedicam aos materiais e métodos sem os quais fica impossível entender de que forma os dados foram coletados e, portanto, se os dados de fato são úteis para embasar os pontos de vista do autor. Ponto muito importante. A tese não é um aglomerado de artigos, né? E esse ponto é muito relevante, porque hoje na pressão para que se aumente o número de publicações e na pressão que os cursos de pós-graduação fazem sobre os pesquisadores, com muita frequência é estimulado que o autor ou o pós-graduando junte um conjunto de publicações como se fosse um documento de tese para apresentação à banca, sem um mínimo de consistência ou de fluxo das ideias que unem aqueles trabalhos. Isso não é uma tese. Um conjunto de artigos não é uma tese. Uma tese é um conjunto organizado de ideias que propõem um ponto de vista original para debate. Um conjunto de artigos não é necessariamente isso. Por exemplo, eu poderia publicar na área de química um espectro de RMN de um composto, é útil, provavelmente vai ser usado por algumas pessoas. O espectro de infravermelho de outro composto é útil, vai ser usado por outras pessoas. Um conjunto de propriedades num terceiro artigo para um determinado composto tenha sido produzido e nunca tenha sido apresentado na literatura, e isso não consistirá em uma tese, porque não há um conjunto coerente de ideias, nem um ponto de vista novo sendo apresentado para o debate. É importante que o pós-graduando e o pesquisador perceba isso, né? E uma pergunta que normalmente é feita é: qual é a diferença entre a tese de mestrado e a tese de doutorado? No mundo acadêmico brasileiro, vem se firmando já há alguns anos, no ambiente formal, a ideia de que não há tese de mestrado, há dissertação de mestrado. Se a gente for novamente ao dicionário, procurar o que quer dizer dissertação, você vai encontrar lá que a dissertação é uma avaliação do estado da arte e das ideias que estão disponíveis sobre um determinado tema. Portanto, a dissertação não impõe a apresentação de um ponto de vista e muito menos de um ponto de vista original para debate. Portanto, uma diferença entre o mestrado e o doutorado é que, em tese, não se exige o tema da originalidade numa tese de mestrado, nem o ponto de vista pessoal do autor. Ora, mas pós-graduando, não se engane com essa definição, porque, embora essa compreensão formal venha sendo imposta na academia brasileira, o fato é que os programas de pós-graduação não esperam isso de você, o seu orientador não vai esperar isso de você, a banca não espera isso de você. O que todo o sistema espera é que sim, você seja capaz, mesmo durante o curso de mestrado, de apresentar pontos de vista originais para debate. Portanto,
Não há diferença alguma entre a tese de mestrado e a tese de doutorado na prática. Eu, particularmente, detesto a expressão dissertação de mestrado. Eu prefiro tese de mestrado. A única diferença é que, na tese de mestrado, a complexidade, o número de perguntas e a profundidade que você aborda um tema costuma ser menor, menos complexo, porque você tem menos tempo para desenvolver aquele trabalho e porque no mestrado você está sendo treinado à pesquisa. E aí a gente volta a um tema de um vídeo anterior, em que não faz sentido que o curso de mestrado prepare o pesquisador para a pesquisa e não exija dele o exercício do pensamento crítico e da apresentação de ideias originais para debate à comunidade. Portanto, isso é o que se espera de uma tese. Ou seja, você pós-graduando, fazendo mestrado e doutorado, o que a gente espera de você é que você seja capaz de, baseado no que foi publicado e discutido por tantos pensadores ao longo dos muitos séculos da humanidade, que você seja capaz de perceber que há lacunas no conhecimento, que seja capaz de formular perguntas e apresentar respostas estruturadas com seus pontos de vista pessoal para o debate. E a gente deseja a você boa sorte. O documento é o menos importante. O que importa mesmo é a sua capacidade de concatenar as suas ideias. Essa é a sua tese. Um grande abraço e até o próximo vídeo.